Então, teve uma menina que ela fez um vídeo, ela é humorista, é a Luana e tal, não sei o que, e ela brincou lá e falou da creatina. Porque creatina, porque creatina e tal. Aí eu fui ver melhor, falei, que polêmica é essa que tá tendo da creatina aí? E aí surgiu pro whey protein a coisa. A gente tem... Rapidão, qual que era a polêmica da creatina? Agora que a creatina... a polêmica não tem era quase creatina na creatina. Não, né? É que a creatina... agora todo mundo tem que tomar creatina, idoso tem que tomar creatina, inclusive criança estão recomendando tomar creatina. Que todo mundo deveria tomar creatina. Porque a polêmica era assim, creatina só deve tomar quem malha forte. Quem malha fofo não é pra tomar creatina. Aí tem gente falando, não, se você malha fofo tem que tomar creatina, criança tem que tomar creatina, porque aí começaram a me mandar coisas. Porque eu fiz um react ali, começaram a me mandar coisas... pseudo-profissionais aí dizendo que criança deve tomar creatina, idoso deve tomar creatina e tudo. Aí eu vou chegar lá. Vamos lá. Aí isso aí desencadeia pro whey protein. O cara até se ajeitou na cadeira, mano. Tô com medo, vai. Isso aí desencadeia pro whey protein. Eu fui agora numa das maiores feiras do mundo de alimentos lá na Alemanha. Tem algumas que são as maiores do mundo, uma na Alemanha, uma na França, uma em Dubai e tal, não sei o que, eu fui nessa. E aí eu fui entendendo o que as pessoas estão querendo, eles fazem pesquisas lá, tem palestras e tudo. Então é o seguinte, lembra que eu te falei que o objetivo é tirar a nutrição das pessoas, é deixar elas com aquilo ali, mas é melhor que ela tenha a suposta consciência que aquilo ali faz bem para ela. Então, o mundo descobriu, nos últimos anos, que eu fui nessa feira 2 anos atrás e vi o que o mundo estava querendo, que a gente precisa de proteína. Proteína é necessário. A proteína é necessária, a gente precisa de proteína em todas as refeições, e o mundo descobriu isso agora, porque Deus, quando criou a gente, já tinha estipulado isso, é que o mundo só foi descobrir isso agora. E aí você tem diversas fontes de proteína. A melhor fonte de proteína é a proteína animal. É o ovo, é a manteiga, é o leite, é o boi, o porco, o frango, o peixe, o camarão, o cordeiro, o coelho, o pato, é isso. Essa é a melhor fonte. Eu tenho uma fonte secundária de proteína, que é uma fonte de proteína que é a vegetal. Então tem vários... Ervilha, pra caramba, brócolis e feijão e não sei o que. Tem vários vegetais que tem proteína também. E tem uma outra agora que está crescendo, que é a de inseto. Então os caras conseguem lá fazer pó de inseto lá, que não sei o que, e tem proteína. Rapidão, teve algum filme... Tem algum filme que eles fazem isso, eles fazem uma gelatina, que é de pó de inseto. Você lembra? É um filme ruim pra caramba, mas eu achei essa parte bem interessante. Os caras comem uma ração, e a ração, na verdade, é feita de pó de barata. De pó de barata, de inseto, etc. Então, você tem algumas fontes de proteína, são essas daí. Não, deixa grande. Não é hormônio, vamos comer barata e já era. Whey de barata. Whey de barata. E aí, cara... Como que os caras vão colocando nas embalagens? Então, eles vão colocando as coisas bonitas na embalagem, assim, alto em proteína, teor de proteína, não sei o que lá, tantos gramas de proteína, não sei o que, mas qual que é a fonte de proteína? Não importa. E aí, por exemplo, você beber o leite é diferente de você consumir proteína em pó, que foi passada por um processo de ultraprocessado. Então eu tenho algumas categorias de alimentos. Eu tenho o alimento in natura, aí eu vou dar o exemplo mais claro. Eu tenho um alimento in natura. Eu tenho uma laranja. Peguei aquela laranja, comi aquela laranja. In natura, natural. Eu tenho uma laranja minimamente processada. Essa laranja minimamente processada, eu peguei e espremi. Ferveu. Não, eu espremi. Espremi aquela laranja, virou um suco de laranja. Minimamente processado, só um processo. Não pus nada, não acrescentei nada. Eu fiz um processo nela. O meu café aqui, ele é minimamente processado. Porque ele era uma fruta, eu tirei o grão, eu peguei ele e torrei e passou água nele. Um processo, né? Tipo, peguei o grão, torrei e passei água nele. A única coisa que foi colocada nele foi água. Então, minimamente processado. Aí eu tenho o alimento processado. Então, essa laranja, eu poderia fazer um bolo de laranja com esse suco de laranja. Então, eu vou pegar aquele suco de laranja, eu vou colocar farinha, eu vou colocar açúcar, eu vou colocar produtos que eu tenho acesso, que eu consigo comprar no supermercado, que eu tô vendo, que eu manuseio, que eu tenho ali na minha casa. Então, isso aí é um alimento processado, o bolo que eu fiz na minha casa. Aí, o que seria o ultraprocessado? Aí, o ultraprocessado é aquele que eu tenho no supermercado, que eu tenho uma laranja em pó, que foi feito um processo de que eu branqueei aquilo, e aí eu tenho um aroma natural de laranja, através de um processo químico, de um aroma que eu coloquei ali dentro. Aí eu pus emulsificante, eu pus corante, eu pus gordura vegetal hidrogenada, eu misturei mais um monte de ingredientes, ele dura 1 ano na prateleira, e aquilo ali é um ultraprocessado. Então eu tenho essas 4 categorias de alimentos. O whey protein e a creatina, eles estão na categoria de ultraprocessado. Eles são ultraprocessados. Então o whey protein, ele tem espessante, ele tem corante, ele tem aromatizante, ele tem baixo carboidrato, não tem? Por quê?
Porque ele tem adoçante. Não. Adoçante é ultraprocessado. Sim. O primeiro adoçante, o primeiro alimento... Esse podcast está me deixando mal. Não assistam esse podcast. Vivam as suas vidas na ignorância. Vai comendo Burger King, vai falar, tô comendo frango de verdade, come aquele nuggets lá, toma o sorvete, fala assim, meu, tô tomando um gelato original aqui. Ai. Aí o primeiro ultraprocessado da história foi a gordura vegetal hidrogenada. Porque o que era a margarina antes? Era o sebo do boi, que eles aproveitavam aquilo, misturavam algumas coisas, e não tinha muito proveito ali o sebo do boi, e eles conseguiram fazer a margarina. A margarina surge como um sebo do boi. Depois eles descobriram, no final do século XIX, começo do século XX, a hidrogenação. Aí a química já estava mais avançada, visto que 30 anos depois os caras fizeram uma bomba atômica, né? Então tu acha, verdade. Tu acha que eles não iam conseguir hidrogenar ali uma gordura, né? Então assim, eles conseguiram achar o processo de hidrogenação. Você sabe mais do que eu, mas eu vou dar uma explicação leiga aqui. Você tira da natureza um óleo vegetal. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol. Você tira um óleo vegetal. Aí você pega as cadeias dele, consegue pôr o hidrogênio, que aí você transforma ele numa gordura. Sim. Por isso que eu falei pra vocês, aí, você que tá assistindo, quando estiver escrito gordura vegetal, é a margarina. É a gordura vegetal hidrogenada. Porque aí tem vários processos. Porque hoje dizem também assim, agora mudou, agora tem o processo de interesterificação. Não sei o quê. Eles só mudaram a cadeia de moléculas ali, põe uma assim, outra assada, não sei o que lá. Uma coisa que acontece que é diferente é o seguinte, por que a gordura animal é mais nobre? Né? Porque a cadeia, a parte apolar, né? Que a gordura ela é apolar. Essa olha, grande... isso aí eu não sei, ó. Escuta. Não, mas é uma coisa muito simples. Por que a água não mistura no óleo? A água ela é polar, né? Não sei se você lembra. H2O, o oxigênio puxa os elétrons do H, ele fica polarizado. Um polo de uma molécula atrai o polo da outra. Sim, então ela tem uma força de atração muito grande. A molécula polar, ela não tem uma polaridade. Ela distribui ali as suas cargas de uma forma mais uniforme, então ela não tem polaridade. Então a polar se mistura com a polar se mistura com polar. E aí você pega essa parte, essa gordura animal, a cadeia ela é maior. Por isso que o sabonete bom, ele vem de bicho. Porque ele não agride a sua pele. E o sabão de coco, que é gordura vegetal, que aí você mete lá uma soda cáustica pra ele arrancar a gordura da roupa, ele é uma cadeia menor, então ele é muito agressivo. Sim, então se você resseca bastante a mão. Resseca a mão. Então a cadeia de gorduras animais, ela é muito maior. E é mais fácil de quebrar. Sim. Entendeu? Sim. Então, e aí o hidrogenamento, o que é? Você enfia de hidrogênio tudo aquilo que tem as ligações de carbono, você enfia um monte de hidrogênio ali, que é a ligação mais difícil de quebrar. Aí você não quebra. Isso. Aí ele vira um ônibus dentro de gordura no tua célula. Que não se transforma, não se dilui. Não se quebra. E aí eles desenvolveram e depois, né, a gordura vegetal hidrogenada. E aí ela foi a primeira em larga escala também. E o primeiro alimento sintético que o ser humano desenvolveu foi um adoçante. Na época da Alemanha nazista. Os alemães, eles precisavam desenvolver energia de todos os jeitos. Eles estavam isolados ali na Alemanha ali e tal, então eles não tinham acesso a mais nada, eles precisavam fazer energia. E eles tentavam energia de todas as formas, inclusive, principalmente de carvão. Com carvão, não sei o que, como que produziam energia e tal. E nesses processos de desenvolverem novos tipos de carvão para gerar energia e tal, usinas de carvão e tudo... Em um dos testes deles, eles descobriram que estava com um doce, um cheiro adocicado e tudo, e experimentaram aquela borra de carvão, uma borra de carvão, que eles conseguiram clarificar, branquear aquilo ali, e eles experimentaram e descobriram o primeiro adoçante da história. Que loucura. Sintético, vindo de um carvão. Então, depois disso, eles foram descobrindo outras coisas sintéticas, e aí é esse o ponto que eu chego. O whey protein, a creatina, eles estão na categoria de ultraprocessado. Então, cara, você fazer o consumo diário de ultraprocessado destrói a tua flora intestinal. Eu vou embora. Destrói, cara. E o que eu faço, então? Então, cara, o de verdade. É mais difícil. É mais difícil, é isso mesmo. Agora, eu vou fazer meia culpa. Eu já tomei whey protein. Se tiver que tomar de vez em quando, eu tomo. Aquele shakezinho de whey protein, tinha uma época que eu tava tomando direto aquilo, né? Porque é um quebra-galho. Tu tá ali, mete aquele shake de whey protein ali, né? Que agora eles fizeram líquido lá e tal, não sei o quê. Pô, tu mete aquilo ali, beleza e tal. Só que chegou uma bela hora que eu fui descobrindo, cara, eu fui vendo coisas, lendo livros e me especializando cada vez mais, e eu vi, cara, eu tô colocando produto químico todo dia no meu organismo, todo dia. Então você fazer o uso de whey protein todo dia, você está colocando emulsificante, corante, aromatizante, adoçante, todo dia no teu corpo, todo dia, cara,